Ora então, amigos, bem-vindos. Este é o Washington Fora de Horas e hoje é 16 de março de 2021. Terça-feira, uma terça-feira que amanheceu aqui na área de Washington bem cinzenta, depois de termos tido uns dias maravilhosos, cheios de sol e já com calor. Todos nós pensávamos que já tínhamos chegado à primavera, que o verão estava aí bem próximo, mas hoje o tempo disse-nos não. Março é o chamado mês das águas mil e, como tal, há previsões aqui para a área de Washington. Não sabemos como está o tempo nas vossas paragens. Digam-nos como vai, como estão, como está a decorrer esta vossa terça-feira. A Voz da Américas vai estar aqui durante 30 minutos, os próximos 30 minutos, para vos trazer notícias do mundo, notícias de África e, acima de tudo, notícias relativamente aos nossos países-alvos, a África lusófona, onde se fala oficialmente português. E nesta emissão de hoje temos em destaque aqui a notícia de relatório divulgado hoje pela organização britânica Save the Children. Vamos falar também aqui de angolanos que foram deportados da Namíbia, vamos saber porquê. Continuamos a ter reações à proposta de revisão pontual da Constituição em Angola. Vamos até à Guiné, onde os jornalistas dizem que estão a ser ameaçados e intimidados pelo presidente. Em São Tomé e Príncipe foi renovado o estado de calamidade. E vamos também a Cabo Verde, vamos falar ainda do caso Alex Saab, que continua na ordem do dia naquele país de um tribunal da CDAO ter dito a Cabo Verde que tem que libertar Alex Saab, o chamado testa de ferro do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Mas vamos então começar com Cabo Delgado, onde, segundo a Save the Children, o Estado Islâmico decapita crianças de apenas 11 anos. Na insurgência islâmica de Cabo Delgado, crianças com apenas 11 anos são decapitados, denuncia nesta terça-feira a organização britânica Save the Children. A Save the Children diz ter falado com famílias deslocadas que descreveram cenas horríveis de assassinato, incluindo mães cujos filhos foram mortos. Num dos casos, uma mulher que se escondeu estava em defesa com os seus outros 3 filhos, enquanto um filho de 12 anos era assassinado nas proximidades. Disse ela: tentámos fugir para a floresta, mas eles pegaram o meu filho mais velho e decapitaram, disse a jovem de 28 anos, que a Save the Children se chama de Elsa. Não podíamos fazer nada porque também seríamos mortos, acrescentou aquela mulher. Os ataques atribuídos ao grupo Estado Islâmico iniciaram-se em 2017. Pelo menos 2.500 pessoas foram mortas e mais de 650 mil outras forçadas a fugir. No ano passado foi registado um substancial aumento das ações do grupo, que passou a raptar pessoas e a capturar distritos, como foi o caso de Mocimbo da Praia, que tem um estratégico porto na região rica em recursos naturais. Os Estados Unidos declararam na semana passada, recorde-se, o grupo de Moçambique, o ISIS Moçambique, uma organização terrorista estrangeira devido às suas ligações ao Estado Islâmico, dizendo que o mesmo teria jurado fidelidade ao Estado Islâmico já em 2018. O Estado Islâmico, recorde-se, reivindicou o seu primeiro ataque em Cabo Delgado em junho de 2019. Entretanto, a Embaixada dos Estados Unidos anunciou segunda-feira que as forças especiais americanas vão treinar fuzileiros navais moçambicanos durante 2 meses, com o país também, os Estados Unidos, a fornecer equipamento médico e de comunicações para ajudar a combater a insurgência. A Amnistia Internacional, recordamos, constatou no início de março que crimes de guerra estavam a ser cometidos por todas as partes no conflito, sendo as forças governamentais também responsáveis, segundo a Amnistia, por abusos contra civis, uma acusação que o governo negou. Moçambique recorreu a empresas militares privadas para conter os ataques, mas tem enfrentado críticas de grupos de direitos humanos que acusam os mercenários e as forças governamentais de dispararem contra civis em incidentes que constituem
crimes de guerra. A Embaixada Americana disse também que dava prioridade ao respeito pelas questões de direitos humanos, acrescentando a proteção civil, os direitos humanos e o envolvimento da comunidade são fundamentais para a cooperação dos Estados Unidos e são essenciais para combater eficazmente o Estado Islâmico em Moçambique. Fim de citação. Os jihadistas, um grupo sombrio, conhecido localmente como Al-Shabaab, jurou lealdade ao grupo Estado Islâmico, como já dissemos, em 2018. Eles são acusados de inúmeras atrocidades, incluindo decapitações e a profanação de cadáveres. E vamos agora falar relativamente a Angola, isto porque cerca de 100 migrantes angolanos ilegais foram deportados da Namíbia para Angola na semana passada, enquanto a fome generalizada força muitas pessoas que vivem ao longo da fronteira a migrarem para a Namíbia em busca de alimentos, água, serviços médicos e oportunidades de emprego. Se noticia o jornal The Namibian. A polícia de Onguena disse ter notado um elevado número de angolanos ilegais na região que procuram trabalho. O porta-voz da polícia disse que foram deportados, que a fronteira continua oficialmente fechada e disse: não podemos permitir que as pessoas se mudem ilegalmente para o país. Os angolanos que vivem nas províncias fronteiriças do Cunene e da Huila, portanto, províncias que fazem fronteira com a Namíbia, enfrentam escassez de alimentos e água devido à seca persistente, com desnutrição generalizada entre as crianças. Segundo as autoridades namibianas, os angolanos entram, furtivamente no país à noite, uma vez que os postos de entrada oficiais estão fechados devido à pandemia do Covid-19, mas acrescentou, aqueles que procuram cuidados médicos têm permissão para cruzar para a Namíbia nos postos fronteiriços. Com a luta continua contra a propagação do Covid-19, há temores entre os namibianos de que alguns angolanos possam estar infectados com o vírus mortal e assim representam um risco para os habitantes locais. Ainda segundo o jornal da Namíbia, alguns angolanos estariam a levar o seu gado para a Namíbia em busca de melhores pastagens devido à seca que enfrentam em Angola. Ainda em Angola, agora a Associação de Juízes angolana considerou hoje como um vergonhoso recuo do Estado Democrático de Direito e da Constituição as alterações no capítulo sobre o Poder Judicial, isto na proposta de revisão constitucional avançada pelo Governo, repudiando a iniciativa. Em nota divulgada hoje, a Associação dos Juízes afirma que é com preocupação que os membros tomaram contato com as alterações do capítulo 4 sobre o Poder Judicial e classifica de vergonhoso recuo do Estado Democrático e Direito à Constituição a introdução de novos artigos que visam uma verdadeira desestruturação do sistema judicial. A proposta de revisão da Constituição, recordamos, vai ser votada na quinta-feira no Parlamento, onde o MPLA tem votos suficientes para aprovar essa revisão. A Associação anunciou ter criado um grupo de trabalho integrado por juízes para compilar e trabalhar nas contribuições à proposta que deverão ser apresentadas ao Parlamento angolano, ao Presidente da República e ao Conselho Superior da Magistratura Judicial. Na nossa emissão de rádio, a partir das 18 horas, horas de Angola, vamos ter reportagens sobre a revisão da Constituição e reportagens dos outros artigos no nosso site em voaportugues.com. E já iremos voltar aqui a Angola, continuar a falar de Angola, vamos falar de Cafunfo e de projetos que foram abertos a concurso. Já lá iremos, vamos entretanto dar aqui os bem-vindos aos nossos amigos internautas que estão connosco. Temos Ospo William Maybach, diz boa tarde, temos Amadou Conté, diz está na Guiné-Bissau, envia-nos um abraço, que retribuímos. O Sebastião Domingos Simão diz está ligado ao programa a partir de Lisboa, é o tal amigo que nos costuma enviar diariamente votos de paz para o mundo inteiro, votos de paz também para ele e uma boa terça-feira abençoada então para todos. Temos o Anderson Kijingo BM,
diz que está em Angola, em Luanda, diz que Luanda ficou inundada em alguns bairros, portanto, supomos que esteja a chover. Já agora, os outros nossos amigos que vivam em Luanda e que estejam em sintonia connosco, digam-nos o que é que se passa, o que é que vê. Em Climane está o Mamad Iqbal Daoud. Temos também, voltamos à Guiné-Bissau, onde está o Sadibou Cambay, de onde nos envia um abraço que retribuímos. Temos o Alfredo Bunga, está em Luanda, Angola. Diz Luanda que recebeu a primeira chuva para o encontro do lixo espalhado na cidade capital de Angola. De facto, um problema que temos falado aqui algumas vezes, a questão da recolha do lixo. Temos também desde Angola Miguel dos Santos, que diz muito mal em termos económicos. Depois temos o Adão Prazeres, que diz que o MPLA é o diabo, é uma opinião. Temos o nigeriano Massamba, diz General Chuva matou MPLA em Angola. E temos também o Adão Prazeres, que volta aqui a dar a sua opinião sobre o MPLA. E de Bruxelas temos o Jorge Correia, portanto, aqui alguns dos nossos amigos internautas em sintonia com a Voz da América e este Washington Fora de Horas, que hoje está aqui a ser apresentado pela Ana Guedes. Então, uma boa terça-feira para todos. E vamos então voltar a Angola. Angola, onde há projetos para o Cafunfo, e isto depois dos confrontos mortais que ali se registaram. Mês e meio após os confrontos no Cafunfo, a administração municipal do Coango, isto é na província da Lunda Norte, lançou um concurso para iluminação pública e ainda um centro de saúde. Em comunicado que foi divulgado através do Jornal de Angola, a administração do Coango diz que o concurso é para 12 projetos, nomeadamente a reabilitação e a expansão do sistema de abastecimento de água do Coango, iluminação pública na sede municipal, construção de escola de 7 salas e construção de 2 escolas de 4 salas de aula, isto naquela região. O concurso é também extensivo para a construção de um centro de saúde, construção de pontes e a construção de um armazém para escoamento de produtos agrícolas. O fornecimento de merenda escolar também consta do concurso público. Como a Voz da América tem noticiado, várias organizações da sociedade civil, ativistas e líderes religiosos consideram que a extrema pobreza numa das vilas mais ricas em minérios está na origem do profundo descontentamento das pessoas e também dos protestos que se registaram há mês e meio no Cafunfo. Falando ainda de Angola, a companhia aérea angolana, a TAG, retoma a partir de amanhã, quarta-feira, os seus voos para Lisboa, tencionando depois retomar ligações com São Paulo, no Brasil, e Joanesburgo, na África do Sul, isto segundo informou a empresa em comunicado. Os voos diretos para Portugal, Brasil e África do Sul estão suspensos desde 16 de janeiro devido ao aparecimento de novas estirpes da pandemia do Covid-19, como a estirpe brasileira. Aliás, o Brasil tem agora aparentemente 2 estirpes. Todavia, para que os passageiros embarquem nos voos de e para Angola, têm que apresentar um teste RT-PCR com resultado negativo que tenha sido efetuado nas 72 horas anteriores à viagem. Os passageiros para São Paulo têm também que preencher obrigatoriamente a chamada Declaração de Saúde do Viajante, que é emitido pela Agência Nacional de Vigilância, para poderem desembarcar em São Paulo. E vamos então aqui à Guiné-Bissau, onde o bastonário da Ordem dos Jornalistas guineenses, António Nhaga, acusou hoje o chefe de Estado, Mário Sissoko Embalo, de ameaçar e intimidar jornalistas, colocando em causa a liberdade de imprensa e expressão. Em conferência de imprensa, António Nhaga disse que os jornalistas têm sido alvo de intimidação, ameaças e discriminação por parte do presidente, que quando aparece em público faz acusações contra os jornalistas e exigiu ao chefe de Estado rigor e responsabilidade nas suas comunicações, devendo para tal, voltamos a citar, utilizar termos e palavras decentes para salvaguardar o seu estatuto de chefe de Estado. Fim de citação. A Ordem dos Jornalistas pediu também ao Presidente para respeitar os jornalistas que em condições precárias têm exercido a sua função
afincadamente para cumprir a sua missão de informar e que, caso se sinta lesado por órgãos de comunicação social ou jornalistas, deverá recorrer aos mecanismos legais. Na semana passada, recordamos, 2 jornalistas guineenses foram raptados e espancados. O bloguista secretado espancado por um grupo de desconhecidos armados e o jornalista Adão Ramalho foi espancado por forças da segurança. E vamos agora falar aqui de questões relacionadas com o Covid, quando se assinala ou se assinalou nestes últimos dias um ano desde que a Organização Mundial de Saúde declarou uma pandemia global. E isto porque o Comitê de Peritos da OMS está a rever nesta terça-feira os dados disponíveis sobre a vacina da AstraZeneca, depois de cerca de uma dezena de países ter suspendido a sua aplicação. O diretor-geral da OMS, aliás, Tedros Ghebreyesus, referiu que, apesar de não haver uma ligação entre a vacina e os casos reportados, constitui uma boa prática investigá-los. Na quinta-feira passada, o regulador europeu de medicamentos, a Agência Europeia de Medicamentos, indicou que não existem provas de um aumento do risco de coagulação sanguínea em pessoas que foram vacinadas com esta vacina da AstraZeneca. Os benefícios da vacina superam os riscos de efeitos secundários, disse o diretor da OMS. Em Cabo Verde, país que recebeu 24 mil doses da vacina, foi suspensa a sua aplicação até um posicionamento de agências especializadas e na campanha que arranca na quinta-feira, a campanha de vacinação, apenas vão ser usadas as poucas mais de 5 mil doses de vacina da Pfizer que o país recebeu através do consórcio global COVAX. Entretanto, as autoridades cabo-verdianas informaram que o lote de vacinas que receberam da COVAX não são do mesmo que se usa na Europa, tendo vindo da Índia, do Instituto Indiano Serum. Quanto à doença, Cabo Verde tem um total acumulado de 16.120 casos, dos quais 450 são ativos e restou 156 óbitos. Daqui a pouco já iremos dar os números na África lusófona e em África em geral relativamente ao Covid, porque antes disso falar aqui de São Tomé, porque o governo renovou o estado de calamidade. Voltou a ser decretado por mais 15 dias, mas o governo decidiu reabrir as escolas e igrejas, bem como permitir a ida à praia. Ontem, dia em que deu início à campanha de vacinação contra o Covid-19, o Ministro da Presidência, Conselho de Ministros de Comunicação Social e Novas Tecnologias, João de Castro, explicou que a decisão foi tomada face a um relativo abrandamento do número de casos positivos, a estabilização da situação na Ilha do Príncipe, inexistência de casos de mortes há mais de uma semana, incluindo a necessidade de estabelecer equilíbrio entre medidas sanitárias e a retoma económica. E vamos então aqui falar do número de casos de Covid em África, isto porque a OMS, segundo a OMS, ainda antes disso falar do tal relatório que toda a gente anda à espera sobre a visita à China de especialistas de saúde da OMS. Os especialistas da OMS foram enviados à China em janeiro para estudar a origem da pandemia do SARS-CoV-2. Vão publicar o seu relatório muito provavelmente na próxima semana. Isto segundo disse a OMS em conferência de imprensa hoje em Genebra. A publicação do relatório, elaborado em conjunto com os especialistas chineses, é aguardado com grandes expectativas. Inicialmente, a OMS tinha dito que a equipa de especialistas que permaneceu em Wuhan por 4 semanas divulgaria rapidamente um relatório preliminar antes do relatório final, mas a ideia deste relatório preliminar foi abandonada em fevereiro e não foram dadas quaisquer explicações para esse abandono. Em seguida, o diretor da OMS, Tedros Ghebreyesus, anunciou que o relatório será publicado na semana de 15 de março, prometendo enviá-lo primeiro aos Estados-membros antes da sua publicação. Ora, a semana de 15 de março começou ontem, porque hoje já é 16 de março e nós continuamos à espera então desta publicação deste relatório. Durante uma longa conferência de imprensa em Wuhan, no final da sua missão, os especialistas da OMS tinham exposto diferentes hipóteses de trabalho sobre como o vírus que causa a Covid-19
passou de animal para animal. Pareciam descartar a hipótese do vírus ter escapado do Instituto de Virologia de Wuhan, como alegou a administração de Donald Trump, considerando altamente improvável. Mas o diretor da OMS logo depois ratificou a situação, afirmando que todas as suposições permanecem na mesa para explicar a origem da pandemia. E nós continuamos então à espera deste relatório final deste grupo de especialistas de saúde da OMS que viajaram para Wuhan, na China, e em conjunto com especialistas de saúde chineses estiveram à procura da origem do vírus que provoca a doença Covid-19. Entretanto, a África registrou mais 1.063 mortos por Covid-19, isto nas últimas 24 horas. Tem agora um pouco mais de 108 mil óbitos, isto desde o início da pandemia. Dados do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, o África CDC, o número total de infectados nos Estados-membros da organização é de um pouco mais de 4 milhões. Como tem sido habitual, a África Austral continua a ser a região mais afetada, seguindo-se em termos de regiões africanas mais afetadas o Norte da África, a África Oriental, a África Ocidental e, por último, a África Central. A África do Sul continua a ser o país mais atingido pela Covid-19 no continente, é que segue, tal como tem sido nestes últimos tempos, o Egito, Marrocos, Tunísia, a Argélia, depois a Etiópia. Quanto aos nossos países-alvos, Moçambique registra 722, tem quase 65 mil casos, segue-se Angola com 521 óbitos e quase 21.500 casos de infecção. Cabo Verde tem 46 mortos e um pouco mais de 16 mil casos. Temos, pois, a Guiné-Bissau com 53 mortos oficialmente e cerca de 3.447 casos. São Tomé e Príncipe, 32 óbitos e 2.057 casos. Continuando a falar de Covid, a farmacêutica americana Moderna anunciou hoje, terça-feira, o início de testes da vacina Covid-19 para crianças de 6 meses a menos de 12, com planos de inscrever cerca de 6.750 participantes nos Estados Unidos e Canadá. As autoridades sul-americanas dizem que menos com o Covid-19 em comparação com os adultos, mas que elas podem ser infectadas e espalhar o vírus. Entretanto, a China diz que vai dar às tropas de paz da ONU 300 mil doses da vacina contra o coronavírus, reforçando as 200 mil doses que já tinha prometido, ou que tinham sido prometidas, aliás, pela Índia, para proteger os 100 mil soldados e polícias destacados em várias missões de paz das Nações Unidas. Nenhum país, todavia, deu detalhes sobre o tipo de vacina que vai ser administrada. O Brasil tem um novo ministro da Saúde, trata-se de Marcelo Queiroga, que Eduardo Pazuello é o quarto ministro de Saúde do Brasil desde o início da pandemia da Covid-19, num país duramente atingido pelo novo coronavírus. A nomeação de Queiroga, que é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ocorre no momento em que o governo Bolsonaro está a ser duramente criticado pela forma como está a gerir de forma caótica a crise de saúde e por negar a gravidade da epidemia. O Brasil é o segundo país no mundo mais enlutado pela pandemia, 280 mil mortos. A vacinação só começou em meados de janeiro, com apenas as vacinas AstraZeneca e Coronavac, do laboratório chinês Sinovac. Continua em um ritmo lento devido à falta de doses, mas o novo ministro anunciou de imediato que o governo adquiriu 100 milhões de doses da vacina Pfizer-BioNTech, com previsão de entrega até setembro, e que no segundo semestre do ano estão previstas 38 milhões de doses da vacina da farmacêutica americana Johnson & Johnson. E vamos fazer aqui pequena paragem nas para vos pedir sobretudo aos internautas que estão em Luanda, que partilhem connosco fotos de como a chuva está a afetar a cidade. Já tinha aqui pedido, não se esqueçam, se está a chover, nós temos uma ideia de como é que a cidade de Luanda fica de cada vez que chove, portanto, enviem-nos fotos. Também connosco a Hilton Correia, ele está no Brasil, mora em Santa Catarina, no sul do Brasil.
Temos o Yusuf Morgado, diz boa tarde, gente amiga, que está com a Voz da América e com este Fora de Horas. Temos também o Milton Pereira, que está em Luanda, Angola. Aqui em Luanda está uma lástima. Então, Milton, envie-nos umas imagens, envie-nos fotos e se tem a possibilidade de fazer um vídeo curto, alguns segundos, envie-nos também, que nós iremos publicar. Temos também aqui António Candeia, estadista, diz quais angolanos que foram deportados da Namíbia. António, segundo as autoridades namibianas, foram cerca de 100 os angolanos que foram deportados, os angolanos que entraram na Namíbia, segundo as autoridades namibianas, à procura de alimentos, de água, serviços médicos e também de oportunidades de trabalho. Temos aqui, a partir da chamada Terra da Boa Gente, Inhambane, Franco Daniel Chitlango diz: só passei para mandar saudações a todos da Voz da América em português, e a Voz da América em português envia saudações a todos os que estão connosco. Temos também Yusuf Morgado, que deseja saúde e longevidade, desejo vimos. Temos o Johan Benjamin, está na beira a acompanhar o programa, a dizer que a situação da Zona Norte é muito complicada. Pedimos ao Governo para continuar a proteger os nossos irmãos em Cabo Delgado e diz: haja paz para todos os moçambicanos. Temos também, a partir de Nampula, o Sen Seleman. Temos desde Dakar, no Senegal, o Besna Tonhá, diz boa tarde, desejo-vos mais força e saúde, votos que agradecemos e que retribuímos. Nhami Calvas diz bom dia, Washington fora de horas, acompanhar-nos a partir de São Paulo, Brasil, São Paulo, que é neste momento, diz o grande epicentro do coronavírus no Brasil. Já agora, vacinada, espera ser vacinada, quando e como é que está a situação aí em São Paulo, que está em confinamento? Temos Leocádia Dias, que manda cumprimentos para toda a equipa, dão prazeres. Temos também Aníbal Ramos, diz o que é que significa é Voz da América, tanto Voice of America em inglês, na tradução para português, Voz da América, e daí nós usarmos a sigla muitas vezes em português. Temos também connosco Aníbal Ramos, que responde à Leocádia, e temos ainda Saidil Metil, ligado desde a Beira, minha adotiva. E então vamos aqui agora às redes sociais, e esta manhã, aliás, não se esqueçam, todos os dias nós colocamos uma pergunta através das redes sociais. Vá lá e diga-nos o que é que pensa, dê-nos a sua opinião. E hoje pedimos a opinião sobre a Assembleia Nacional de Angola, que vota esta quinta-feira, dia 18, a proposta revisão pontual da Constituição, foi proposta lá e que deve afetar 40 artigos da Constituição angolana. Quisemos saber se pudesse mudar ou acrescentar um artigo à Constituição angolana, sobre o que seria e porquê. Ora então, no Instagram, o Júbilo de Matos Moraes disse: acabar com a impunidade dos ex-presidentes da República, reduzir um ano de mandato ao Presidente da República de 5 para 4 anos, por mais que o Presidente chegue a ser amado por todos, nunca teria o direito ao terceiro mandato, os governadores provinciais ficarem obras, os valores solicitados ao cofre do Estado concernente a um trabalho, ainda que estejam no decorrer dos seus mandatos, terão um processo para responder no tribunal. E diz ainda: todo o ministro deve apresentar um relatório, não só por escrito, mas também por provas materiais, sobre o trabalho que lhe foi incumbido nas 18 províncias. Assim como o Ministério da Agricultura, Pesca, entre outros, fizeram isso nas respectivas províncias do país. Digo isso porque temos ministros que não fazem absolutamente nada para o país, como é o caso dos Ministérios das Pescas, Agricultura, Hotelaria e Turismo, ou até mesmo o das Obras Públicas. Ora, esta é a opinião do Júbilo de Matos. E no Facebook, o Adérito Santos diz: espero que esta revisão venha unir mais o nosso povo, reduzir ainda mais os poderes do Presidente da República, separar eleições presidenciais das legislativas, eleições em todo o país. Ora, esta foi a pergunta que nós colocámos hoje
nas próximas horas vamos ter outra pergunta, mas ainda pode lá ir responder a esta sobre o que é que colocaria, o que é que gostaria de ver numa revisão pontual da Constituição angolana. Esta sexta-feira, o nosso programa de saúde, Angola Saúde em Foco, volta ao estúdio. É já nesta sexta-feira, 19 de março, vamos estar em direto depois de termos durante os últimos meses estado a pré-gravar este programa, uma vez que estávamos fora do edifício da Voz da América e sem possibilidade de acessar os estúdios e, como tal, fazer o programa em direto. Portanto, Angola Saúde em Foco, esta sexta-feira em direto, vamos falar sobre doenças renais, doenças dos rins. Não perca a oportunidade para fazer a sua pergunta, pode fazê-la através do número de telefone de Angola, 932-348-698, com o seu nome e o número, assim na sexta-feira nós pode colocar a sua pergunta diretamente ao nosso convidado. Entretanto, queremos informar que, por motivos alheios à nossa vontade, o nosso número do WhatsApp não está ativo. Agradecemos a vossa compreensão, portanto, podem colocar as vossas perguntas também no Facebook e podem também enviar uma mensagem através do número de Angola 932-348-698. Entretanto, no website da Voz da América, o artigo está a chamar a atenção dos leitores e ao novo chefe do Estado-Maior-General, que deve impulsionar a luta contra os terroristas, dizem analistas. Os analistas dizem que o novo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e Defesa de Moçambique deve impulsionar a luta contra os terroristas do Estado Islâmico e melhorar o respeito dos direitos humanos em Cabo Delgado. Vou ter que tossir. Peço desculpa. Entretanto, no Twitter, a família real britânica ocupa os principais tópicos de conversa e esta hora, mas não se trata de nada controverso ou relacionado com Meghan Markle. Isto porque o príncipe Philip deixou o hospital após intervenção e estar internado um mês e um procedimento cardíaco. O duque de Edimburgo, que tem 99 anos, foi visto a sair do hospital hoje, o hospital em Londres onde se encontrava. Ele foi internado a 16 de fevereiro, mais tarde, a 3 de março, submetido a um procedimento para uma doença cardíaca pré-existente no hospital, antes de ser transferido para outro hospital. O Duque voltou ao castelo de Windsor após a estada de 28 noites, a mais longa de todos os tempos no hospital, e em comunicado o Palácio de Buckingham disse que o Duque recebeu alta após o tratamento para uma infecção e um procedimento bem sucedido para uma condição pré-existente. O príncipe Philip e a rainha, de 94 anos, passaram o mais recente confinamento em Inglaterra, em Windsor, com um pequeno grupo de empregados domésticos, apelidado de AMS Bubble, portanto, Sua Majestade Bubble. Eles estão casados há 73 anos e receberam as suas primeiras vacinas de Covid-19 em janeiro. E assim nós nos vamos despedir. Este foi o Washington Fora de Horas, nesta terça-feira, 16 de março de 2021. Convosco Estevana Guedes, que se despede, desejando a todos uma boa continuação de terça-feira. Nós cá estaremos, de hoje a 8 dias, amanhã vão ter convosco o Amâncio Miguel. Até lá, fiquem bem, um abraço para todos e, como sempre, bye bye.